Os jovens negros são as maiores vítimas de homicídio no país. Uma situação que se agrava desde a ditadura militar. É o que você vai ver na quarta reportagem da série A Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. O Brasil da década de 60 já conhecia uma lei de combate à discriminação racial, a Lei Afonso Arinos, de 1951. Uma lei para inglês ver. Na prática, a tensão racial crescia. Certa ocasião eu estava conversando com meu anjo da guarda, ele virou-se sério para mim e disse: Simona, ou você vai ser alguém na vida ou vai morrer crioulo mesmo. O movimento negro buscava inspiração nas lutas de libertação na África contra a dominação colonial e também na campanha pelos direitos civis nos Estados Unidos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. O golpe militar de 1964 desarticulou o movimento negro. A discussão pública sobre a questão racial foi banida e os militantes foram acusados pelos militares de criar um problema que não existia. Num tempo em que a ditadura militar proibia se falar de movimentos sociais, de resistência social, se falava da resistência escravista, nos livros didáticos, se falava da resistência escravista nas academias. E era a ditadura permitia que se falava. E era essa luta palmarina, do quilombo de Palmares, que inspirou muitas vezes os movimentos de luta armada contra a própria ditadura militar. Para o movimento negro, a resistência permanecia no cinema, na música, na cultura black. E em julho de 1978, num ato contra o preconceito e o assassinato de jovens negros, milhares de militantes desafiaram a ditadura militar. Nascia o Movimento Negro Unificado. Durante o regime, cresciam no Brasil as organizações paramilitares, os chamados Esquadrões da Morte. O início de um problema que faz dos jovens negros até os dias de hoje as maiores vítimas de homicídios do país. 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros. O jovem advogado e militante do movimento negro, Bruno Cândido, acredita que falta ainda o entendimento da justiça para a complexa questão do preconceito racial nos casos de homicídios, das vítimas de violência e dos presos por engano por causa da cor da pele. Eu, nessa minha trajetória, consegui ter acesso a diversos casos onde a questão racial está evidente, seja ela visível ou invisível. Por exemplo, o caso da Cláudia Ferreira da Silva, o caso do DG, Douglas Silva, que foi morto, o caso do Hércules. Eu sou um advogado, sou politicamente articulado, tenho uma politização racial, mas a partir do momento que eu tiro meu terno, que eu coloco um chinelo, eu coloco uma bermuda e resolvo andar sem camisa, seja no meu bairro, ou seja até no bairro da Zona Sul, onde eu tenho até mais medo de andar, eu sou tão vítima quanto qualquer um dos jovens negros que eu advogo, que eu acompanho ou que são meus amigos. Essa é a realidade.